né? Vamos orar, irmãos. Senhor, muito obrigado por este tempo precioso que tivemos até aqui. Podemos cultuar ao Senhor, podemos ouvir a Tua voz, podemos louvar o Teu santo nome. E agora pedimos, Deus, que Tu abençoe a nossa aula, e esse tema tão polêmico nos dias de hoje, mas tão necessário, que seja um tempo proveitoso para a gente aprender mais do Senhor na Tua palavra e sermos edificados e abençoados, Senhor, como igreja do Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, para começar, eu até depois queria ver um jeito, alguém me ajuda sobre isso? Eu queria que a gente sorteasse aqui esse livro aqui, que é a Constituição da Igreja, tá? Não sei como que a gente pode fazer isso, Patrícia, me ajuda aí. Eu queria, ao final da aula, sortear esse livro, que é a Constituição da Igreja, manual, código de disciplina. Eu não sei como é que eu posso fazer. Tá novinho, tá? Tá na capa, tá no plástico ainda. Só para a gente, a maioria dos irmãos mais antigos já conhece, já sabe, mas talvez algum irmão mais novo não conheça. Isso aqui é chamado Manual Presbiteriano. Aqui nós temos a Constituição da Igreja, né? A igreja tem uma Constituição. A Constituição rege as questões administrativas, né? Como que como que uma pessoa é recebida na igreja, como que a pessoa sai, né, demitida, no caso do rol de membros, uma série de informações, como devem ser as eleições, né? Então, a Constituição da Igreja, ela serve para que haja uma ordem, né, dentro da igreja em todo o nosso país, da IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Aqui também tem estatutos, modelo de estatutos, aqui também tem questões relacionadas à liturgia, e aqui tem também, depois da Constituição, tem o Código de Disciplina da igreja, né? A igreja tem também uma ordem, uma legislação acerca da disciplina na igreja, né? E aqui é muito importante que a igreja, então, de alguma forma, busque conhecer como se dá, né? Por exemplo, a questão da disciplina. Por exemplo, valeu, Rafinha? Cuidado para não... Tá vindo devagarzinho, cuidado para não... Se cair não vai ser disciplinado não, fica tranquilo, tá? Isso. Obrigado, tá? Ó. Diácono já, tá vendo? Diácono já está trabalhando. Para você ter ideia, por exemplo, capítulo 1 da nossa Código de Disciplina diz o seguinte, artigo 1º. A igreja reconhece o foro íntimo da consciência que escapa à sua jurisdição e da qual só Deus é juiz, mas reconhece também o foro externo, que está sujeito à sua vigilância e observação. Artigo 2. A disciplina eclesiástica é o exercício de jurisdição espiritual da igreja sobre os seus membros, aplicado de acordo com a palavra de Deus. Parágrafo único. Toda a disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados, né? Então, para você ter ideia disso aqui, no final alguém de vocês vai sair com um livrinho desse, mas depois tem que ler, tá? Vou pedir relatório. Não, estou brincando, para você ter e você poder consultar no seu dia a dia. Então, irmãos, para a gente começar, quando a gente fala de disciplina em nossos dias, é desconfortável, né? Vivemos num tempo em que essa palavra é desconfortável, né? Disciplinar, né? Vivemos um contexto de cultura que desconfia profundamente de qualquer forma de correção, né? Qualquer forma de correção na cultura que vivemos traz alguma desconfiança. Correção, autoridade,
esses elementos são desconfortáveis na cultura em que vivemos, né? O mundo em que vivemos é um mundo em constante transformação. E a gente, então, vive numa cultura individualista, né? E quando a gente fala de disciplina, a gente entra num assunto complicado, porque hoje o espírito que rege a nossa cultura é a fé minha, a maneira de viver, a maneira como eu gosto de viver, ninguém tem nada a ver com isso, e a gente vive numa cultura assim, né? Por isso que tem sido tão difícil falar sobre esse assunto, né? Mas nós, como igreja, precisamos falar dele, e o Dever, né, no seu livro, ele vai dizer que uma das marcas, que a quinta marca de uma igreja saudável é a disciplina eclesiástica. Ou seja, uma igreja saudável é uma igreja em que os irmãos se amam, né, como falamos domingo passado, mas esse amor se revela também quando há disciplina, né? Porque a disciplina, nós vamos ver, biblicamente, a disciplina surge tendo como motivação o amor. Quando nós olhamos para o nosso filho e vemos o nosso filho fazendo algo que a gente sabe vai fazer mal a ele, né? E a gente disciplina o nosso filho, a motivação da disciplina é o amor, né? Então lá, nosso filho está lá botando a mão lá na tomada, né? Eles adoram isso, né? Talvez a gente tem que tampar as tomadas para a criança não botar o dedo na tomada. E você vai lá, chama a criança, ela bota de novo. Você chama a criança de novo, ela bota de novo. Aí você faz alguma coisa mais drástica, né? Vou cortar isso, não vai ter aquilo porque você não pode botar a mão na tomada. Por que nós fazemos isso? Porque nós queremos o bem do nosso filho. Ou um adolescente que está andando em mais companhias e a gente começa a orientar e toma uma decisão de disciplinar, fazemos isso por quê? Por amor. Então o amor de Deus se revela, claro, com coisas boas, quando nos abraça, quando nos acolhe, quando nos diz coisas agradáveis, mas o amor também se revela quando Deus nos disciplina, né? Então a disciplina, a gente vai ver aqui, a disciplina ela é uma marca de uma igreja saudável, porque, sobretudo olhando para a Bíblia, nós vamos perceber que a Bíblia nos fala, nos mostra e nos revela, primeiro, um Deus que é um Deus disciplinador, né, tendo como motivação o amor, e porque o próprio Deus dá à sua igreja, né, institui sua igreja, como também uma manifestação do amor disciplinador de Deus no que diz respeito à vida eclesiástica, à vida da igreja, tá? A gente vai ver isso com mais clareza aqui. O problema é que nós temos alguns inimigos da disciplina eclesiástica na igreja contemporânea, né? A disciplina eclesiástica é um meio gracioso instituído por Deus para preservar a santidade da igreja, para cuidar do pecado e proteger o testemunho do evangelho. No entanto, embora seja claramente ensinada nas Escrituras, ela tem sido progressivamente abandonada. Isso não acontece por acaso, né? Há forças culturais, né, emocionais, espirituais que atuam como inimigos da disciplina eclesiástica na igreja. Eu vou citar alguns aqui. Primeiro, individualismo, né? O individualismo ensina que a fé é uma experiência exclusivamente pessoal, né? A minha fé, que é desconectada de compromisso comunitário, né? Então, uma sociedade individualista, uma fé individualista eu tenho a minha fé e a fé é minha, e ninguém tem nada a ver com isso, né? Vivemos hoje com o fenômeno dos desigrejados, muitas pessoas que pensam dessa maneira e vivem dessa maneira, por isso não querem nenhum compromisso com o comunitário, ou então procuram comunidades onde cada um faz o que quer e está tudo bem e vamos embora, né? No entanto, a disciplina eclesiástica, ela pressupõe
pertencimento, ela pressupõe aliança, ela pressupõe responsabilidade mútua. Então, o primeiro inimigo é o individualismo. Há um segundo inimigo, e aí a culpa é nossa, são as injustiças históricas, né? A justiça, muitas vezes, ela é falha, e as instituições, elas já falharam. Então, há abusos reais cometidos em nome da disciplina, né? Ou seja, disciplina exercida com autoritarismo, disciplina exercida com legalismo, disciplina exercida com humilhação pública, né? Exclusão indevida, coisas que deixam marcas profundas também nas pessoas, né? E esses pecados históricos, eles precisam ser reconhecidos e corrigidos. Então, há muitos desigrejados que são desigrejados porque foram de fato feridos, né? Pela liderança da igreja. E aí a gente precisa corrigir isso, né? Um outro motivo é uma distorção daquele texto bíblico, né, que é retirado do seu contexto, e aqui está tudo dentro daquilo que a gente tem falado já, né, a questão da teologia bíblica, onde Jesus diz assim: não julgueis, para que você não seja julgado, né? Jesus fala isso. As pessoas então pegam esse trecho e falam: eu sou contra, porque Jesus disse que a gente não deve julgar, né? Que foi uma advertência de Jesus contra o julgamento hipócrita, que foi transformado em um veto absoluto de qualquer avaliação moral, né? Então, a disciplina não é julgamento condenatório, a disciplina tem a ver com discernimento espiritual, né? Então, quando a igreja se recusa a julgar no sentido bíblico, né? Ou seja, tendo a Bíblia como a luz para isso, ela abdica da sua responsabilidade pastoral. E um quarto motivo que eu trouxe aqui é o medo de perder as pessoas, né? Questão do número, que é muito importante dentro de uma visão meramente pragmática, né? Então, o temor de perder pessoas, o temor de causar desconforto, o temor de sofrer rejeição, leva muitos líderes a silenciarem onde deveriam falar, onde deveriam agir, né? Então, esses seriam alguns inimigos da disciplina eclesiástica que nós temos nos nossos dias e que nós precisamos então observar, né? Esses inimigos agem de forma conjunta, né? O individualismo ele remove o compromisso, as injustiças históricas geram desconfiança, né? A distorção do não julguei silencia a verdade, e o medo das pessoas paralisa a liderança, né? E o resultado disso é o quê, irmãos? Igreja sem correção, igreja sem restauração, igreja sem testemunho claro do Evangelho, né? Então, exercer uma disciplina eclesiástica bíblica, né, é retornar ao cuidado amoroso e santo que Cristo estabeleceu para o bem da igreja, ok? A gente tem aí um microfone para os irmãos que quiserem participar? Tem? Está aqui? Pedir. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode levantar a mão, tá bom? Então vamos lá, irmãos. Disciplina eclesiástica, uma expressão de amor e da santidade de Deus. Quando nós ouvimos essa expressão, disciplina eclesiástica, geralmente as reações são reações negativas. Por quê? Porque muitas vezes nós associamos a disciplina apenas à correção severa, né? A exclusão ao julgamento. Por exemplo, pessoas que vieram de famílias com pais muito severos, né? A pessoa já cria já uma defesa muito grande acerca disso, né? O telefone está tocando aí, ó. Já vai ser disciplinado já, entendeu? Brincadeira, né? Então, alguns chegam a citar as palavras de Jesus em Mateus 7, como eu já citei aqui: não julgueis para que não sejais julgados. No entanto, essa compreensão é incompleta,
né? O próprio Jesus, no mesmo Evangelho de Mateus, ele ordena claramente os seus discípulos a confrontarem o pecado, inclusive de maneira pública quando necessário. Está lá em Mateus 18, 15 e 17. Então, Jesus não condena todo tipo de julgamento. Jesus condena o julgamento hipócrita, o julgamento orgulhoso e o julgamento condenatório. Esse é o tipo de julgamento que Jesus condena. Quando há hipocrisia, né? Quando há orgulho e quando há o mero desejo de condenar, né? Ele jamais proibiu um julgamento responsável, pastoral e restaurador, que é o julgamento que é fruto do amor, né? Então a disciplina eclesiástica, ela não nasce num coração, da dureza do coração, mas nasce da obediência a Cristo. O próprio Deus, ele se coloca como juiz. Ele é juiz e ele delega essa responsabilidade à sua igreja, né? A Escritura apresenta Deus desde o início como um juiz justo, como um juiz santo e um juiz soberano. Julgar não é algo estranho ao caráter divino, ao contrário, né? É parte essencial de quem Deus é. Lá o Salmo 7, verso 11 diz que Deus é juiz, né? Ou seja, toda a avaliação moral, todo o discernimento sobre bem e mal encontra sua origem no próprio Deus. Ele é o critério último, né? Ele não apenas define o que é justo, como também governa o mundo segundo esse padrão. No entanto, irmãos, Deus, na sua soberania, decidiu delegar responsabilidades específicas de julgamento, né? Então, por exemplo, a gente falou há um tempo atrás aqui sobre o papel político do cristão. A gente viu no texto de Romanos 13 que Deus delega ao Estado o julgamento civil, né? Lá o texto diz que o Estado detém a espada para julgar. É claro que o Estado nem sempre acerta. É claro que o Estado, geralmente, né, a justiça humana ela é muito falha, né? Paulo está falando sobre Nero, né? A gente lembra aí do texto que a gente ouviu, né? Então, primeiro caso, ele ensina que as autoridades civis foram instituídas por Deus para exercer justiça na esfera pública, né? Um segundo caso e exemplo: Deus chama cada cristão ao autoexame espiritual, não é isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então, antes de falar de julgamento dentro da igreja, a Bíblia insiste em autoexame, né? Lá no texto de 1 Coríntios 11, 28, né? É esse texto que eu falei: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Antes de participar da Santa Ceia. Então, irmãos, a disciplina começa dentro de nós mesmos. Mas também Deus delega à igreja o julgamento espiritual interno. Além do Estado e do indivíduo, Deus também delegou à igreja local uma responsabilidade específica, qual seja discernimento e cuidado espiritual mútuo, né? Não é uma opção, é um chamado explícito nas Escrituras. Vamos ler lá, Vitória? Coloca para a gente Mateus 18, 15 a 17. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Mateus 18, 15 a 17 diz assim, ó: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. 17, isso. Se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano, né? Então, Jesus, ele confere à igreja autoridade para lidar com um pecado persistente entre irmãos. Ok? Boa parte dos problemas que nós temos, nós conseguimos resolver com uma conversa, né?
Às vezes as pessoas mesmo resolvem entre si. Às vezes chamam o pastor, chamam algum irmão, e a gente vai, conversa e resolve. Às vezes não consegue resolver, e a gente precisa caminhar, mas a gente precisa resolver, né? Essa é a maneira como a gente lida com essa questão, né? Então, irmãos, a igreja deve julgar os que fazem parte delas. Mas esse julgamento ele não é final, porque isso pertence somente a Deus. Ele não é condenatório, não pode ser condenatório. Ele também não pode ser baseado em preferências pessoais, porque esse julgamento ele é espiritual, pastoral e restaurador, tá bom? Então, negar a disciplina eclesiástica é negar a identidade da igreja. A identidade da igreja, irmãos, está ligada ao fato dela ser povo separado, povo santo. Veja, isso é importante. A gente não diz que a igreja é lugar só de gente certinha. A gente não diz que aqui, nós estamos aqui porque nós somos melhores do que os demais. Pelo contrário, ali, está faltando lá. A gente diz que nós estamos aqui pela graça de Deus, não é isso? Estamos aqui pela graça de Deus. No entanto, nós somos a igreja santa. O que significa a igreja santa? É a igreja que tem um montão de gente que não peca, um montão de gente que só faz coisa boa? Não. Igreja santa diz respeito a que nós fomos consagrados e separados por Deus, certo? Então há o caráter santo da igreja e o caráter apostólico da igreja. O caráter santo da igreja é que um dia, Cristo nos encontrou e por graça nos salvou. E não obstante os nossos erros, as nossas falhas, a nossa personalidade ruim, as nossas mentiras e todas as nossas falhas, Ele por graça nos salvou. A partir do momento que eu sou alcançado por Cristo, eu sou feito, Ele me torna santo. Em que sentido? Separado, né? Separado do mundo. Santo é isto, separado do mundo. Em que sentido? A gente não vai ter mais amizade com as pessoas? Não. Em que sentido? A gente vai ficar aqui fechado e vamos para o deserto viver numa redoma de vidro? Não. No sentido de que a nossa vida agora pertence ao Senhor. E que nós vivemos de maneira diferente da maneira que vivemos antes. Né? O presbítero Rafael falou, aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Né? Ou seja, nós agora somos chamados a uma vida diferente, mas ainda nós pecamos. A diferença entre as pessoas que estão lá fora e as pessoas que estão aqui dentro é que... Oi. Para falar, tá, que eu não vi. A diferença das pessoas que estão aqui dentro e das pessoas que estão lá fora é que nós reconhecemos que somos pecadores, nós fomos encontrados por Cristo e aqui nós estamos buscando o quê? Uma vida diferente, uma vida santificada, né? Não queremos mais viver de acordo com os princípios e valores que o mundo nos dá, mas queremos viver a partir dos princípios e valores de Cristo, né? Este é o caráter da igreja santa. O caráter apostólico é que, ao mesmo tempo que Ele nos chama para dentro, Ele nos envia para fora. Que, santificados, abençoados e recebendo o Evangelho, somos enviados para proclamar esse Evangelho às pessoas lá fora, né? Então, a igreja é santa. Esse caráter é importante. As pessoas que estão aqui não são pessoas que não falham, que não erram, mas são pessoas que reconhecem que precisam de Cristo e que estão no processo de transformação, de santificação, né? E isso precisa ser observado. Fala, Leandro. Essa questão, né, esse tema relacionado à disciplina, a gente sabe que é um tema muito sensível, né? Uhum.
E eu acho que é sempre importante a gente estar pensando, né? De que lugar que eu estou falando, né? Quem tá aplicando a disciplina, de que lugar que eu estou falando. Porque, como já foi colocado aí, né? Em muitos momentos, né, a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Não sei se esse versículo é exatamente assim, mas tem lá, né? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, é sempre importante, né? O respeito, a empatia, o que já foi colocado aí, né? O acolhimento, humildade, exatamente. E reconhecer que o meu telhado também é de vidro, né? Eu tenho um telhado de vidro. Hoje né, a gente está, de repente você está de um lado de cá, mas rapidamente isso se inverte. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil e, acima de tudo, com amor, né? Porque o fruto da disciplina é para que haja, né, mudança, para que haja, né, alguma reflexão ali sobre a situação. Que haja restauração, né? O fariseu, como ele lidava? Dessa maneira. Olha só, eu sou santo, sou bom, e ali está aquele publicano, que é ladrão, que é, né? Então, esse tipo de julgamento é um julgamento legalista farisaico, que só traz conflito, só traz tristeza, não restaura, pelo contrário, né? Joga fora a pessoa que está ali passando por um momento de dificuldade, né? A disciplina deve ser sempre exercida com humildade. Porque o irmão que teve um problema, teve uma dificuldade, passou por uma luta, e nós todos estamos sujeitos, porque somos seres humanos falhos, né? Então isso é muito importante, né? A disciplina deve ser exercida com humildade, né? Não com ar de superioridade ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, irmãos, nós vamos ver, para a gente não... É um tema também denso, né? E a gente já está 10h30, e eu vou tentar... que a gente consiga fazer no tempo o que a gente precisa. Então, nós vamos ver alguns textos bíblicos que falam sobre isso. O que a Bíblia diz sobre disciplina eclesiástica? Eu quero começar, Vitória, com Hebreus 12, 1 a 14. Hebreus 12, 1 a 14. Vamos ler esse texto? Hebreus 12, 1 a 14. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, né, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Pois o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos perante os pés,
para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, esse primeiro texto que eu trago, por quê? Porque ele é apresentado, a disciplina é apresentada não como punição destrutiva. Ao contrário, a correção e a disciplina é apresentada como expressão do amor paternal de Deus, né? Então o Senhor disciplina aquele que ama, trata como filhos legítimos e os conduz à santidade. A ausência de disciplina, segundo o texto, não é sinal de liberdade. A ausência de disciplina é sinal de abandono, né? Se há disciplina de Deus na sua vida é porque Ele te ama, né? E uma outra coisa interessante do texto é que, embora a disciplina seja dolorosa no momento que é aplicada, ela produz com o tempo fruto de justiça e paz na vida daqueles que se deixam corrigir, né? O objetivo não é causar vergonha ou humilhação, mas promover crescimento espiritual e cura interior, né? Então, nesse sentido, a igreja participa do cuidado disciplinar de Deus como instrumento formativo, ou seja, a igreja, ela é a expressão desse cuidado de Deus. Exercer disciplina, ao exercer disciplina, a igreja não age por vingança, não age por rigor legalista, mas por amor pastoral, visando a restauração do pecador e a edificação do corpo de Cristo, ok? Então esse primeiro texto é um texto que fala de um Deus que, claro, julga disciplina de maneira perfeita, e que a correção de Deus, ou a disciplina de Deus, ela tem como objetivo não a punição em si, não uma ação condenatória por si mesmo, mas o amor de Deus que corrige aquele que ama, que age de maneira a santificar a sua igreja, e por isso Ele disciplina, Ele traz sua disciplina, né? E esse então texto nos fala sobre qual é o objetivo da disciplina e como ela deve ser exercida, ok? Vamos seguir? Um segundo texto que fala do processo bíblico da disciplina, está lá em Mateus 18, 15 a 17. A gente já leu, mas vamos ler de novo, Vitória. Mateus 18, 15 a 17. Alguém lê para a gente? Bem alto. Tá. Então alguém aqui com o microfone aí. Lê, para não ficar lendo aqui sozinho. Não, com o microfone para sair na filmagem. Para sair lá, senão os irmãos não vão ouvir. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então tá aí. A disciplina, há um processo bíblico para a disciplina acontecer, né? Jesus estabelece um processo claro, ordenado e pastoral para lidar com o pecado entre os irmãos, né? Então a disciplina começa sempre de forma pessoal e privada, sempre com uma conversa, né? Infelizmente, a gente tem nas igrejas de forma geral um problema, que é a fofoca, né? Tem gente que gosta de saber da vida dos outros, tem gente que tem verdadeira obsessão, né? E aí a fofoca, ela é um mal terrível dentro da igreja, porque problemas que poderiam ser resolvidos com uma conversa privada, né? Com uma ação suasória. O que é uma ação suasória? Chama as partes de conversa e tenta resolver de maneira suasória, né? Sem que aquele problema ele se torne maior, né? Coisas que poderiam ser resolvidas assim acabam por
por se tornando muito maiores. Por quê? Por causa da fofoca. Porque a pessoa ouve alguma coisa, passa para frente essa coisa, e o outro que já ouviu passa para frente, e a gente vai, então, compartilhando. E tem irmão que é tão cara de pau, que diz assim, vamos orar para o fulano de tal. Ela vem com uma expressão piedosa, mas no fundo ela quer realmente passar informação, ou quer saber informação. Eu quero orar por irmão, pela irmã tal, eu estou sabendo que ela está com problema, você me diz qual é o problema para eu orar por ela? Nada, ela quer saber, ou ele quer saber qual é o problema, né? É a necessidade que a gente tem de saber de situações. Há situações que a igreja não precisa saber. Há situações, nesse tempo que estou aqui, que nós conseguimos resolver sem a igreja saber, sem a igreja... Porque sentamos, conversamos, resolvemos. E graças a Deus que foram resolvidos, né? Então, esse é o primeiro passo do processo, é conversar, é sentar, é dialogar, né? E tentar resolver o problema de maneira suasória. Esse é o primeiro passo. Alguém levantou a mão? Foi quem? A Gilda, ali a Gilda. Ali, presbítero Rafael. Com respeito à disciplina, pastor, eu tenho uma pergunta a fazer. Não sei se é impressão minha, né, pessoal. Eu acredito que antigamente a igreja era mais rigorosa nesse sentido. Nós que somos mais experientes, que já vivenciamos há muito tempo, aqui na nossa comunidade mesmo, antigamente o conselho era mais rigoroso em relação à disciplina. Hoje a gente vê que às vezes, eu não sei o porquê, é isso que eu quero perguntar. Por que parece que afrouxou um pouco nesse sentido, tá? De disciplinar. Porque antigamente, na minha família mesmo, teve pessoas disciplinadas que carrega essa marca até hoje, tá? E fala sobre isso. Por que hoje parece que a igreja tem medo, não sei. Só falou no início aí que hoje em dia é muito complicado, que às vezes existe até processos, né? Então, será que a igreja se intimidou com essa atitude? É a pergunta difícil, né? Porque eu sou novinho, não sou nada. Vou tentar responder, não sei se eu vou conseguir. Primeiro, há um mundo diferente. Então, você tem uma pressão muito maior em cima da questão da disciplina, que naturalmente vai fazendo com que um espírito que havia há 30 anos atrás é um pouco diferente do espírito que há hoje. Há algumas questões também, que é questões de costumes, né? Tem alguns costumes, por exemplo, há algum tempo atrás, quando cheguei aqui, eu li todas as atas da igreja. Quando cheguei aqui nessa igreja, eu li todas as atas. Foi a primeira coisa que eu fiz aqui, ler todas as atas da igreja, que ali estão os documentos oficiais, né? Teve um tempo que houve um problema aqui na igreja por conta de barba. De quem usava barba, né? Teve esse problema aqui, né? Há um tempo atrás. Pode ter sido alguma questão cultural daquele momento e tal, mas assim, usar barba ou não usar barba em si, não há problema nenhum e não há, biblicamente falando, nenhuma questão acerca disso. Então, tem questões que são costumes, que com o tempo foram sendo reavaliadas à luz da Bíblia e entendidas que coisas que eram costumes, que eram mal vistos antigamente, já não são tão mal vistos hoje. Tem essa questão e a gente pode analisar caso por caso à luz da Bíblia, mas há também, Gilda, uma dificuldade maior. Então, por exemplo, antigamente era muito comum o pastor ou um presbítero vir à frente e anunciar alguém que foi disciplinado e tal. Isso hoje já é bem complicado. Isso pode dar problema legal, né? Menores, né? O menor é a responsabilidade dos pais. A igreja chama o pai, conversa sobre o menor. A gente não pode agir em relação a menores. Então, sim, há uma pressão maior, né, em relação a isso nos tempos de hoje. Então, não é só aqui não. Acho que de maneira geral tem sido bem mais difícil
e bem mais complicado, né? Exercer isso, ter esse tipo de ação. Agora, irmãos, não tenham dúvida do seguinte, eu não sei os presbíteros aqui presentes, mas para mim a disciplina é o pior momento da vida pastoral, viu, João? Na minha concepção, ter que sentar e julgar alguém, para mim, é algo que me traz extremo desconforto, talvez por conta do que o Leandro falou. Todos nós somos pecadores, né? Mas a gente precisa exercer isso como liderança da igreja, senão a gente vira, né, cada um faz o que quer, e aí a gente perde totalmente a nossa identidade de povo separado por Deus, né? Mas, Gildo, eu acho que está por aí. A gente vive um tempo bem difícil, né? Há igrejas em que não há, acho que boa parte das igrejas não há disciplina nenhuma. A igreja presbiteriana ainda preserva a disciplina com muita dificuldade, né? Mas ainda preserva, e a gente está vendo aqui a gente vai ver que ela é necessária e importante, que a gente não pode fechar os olhos para isso, que ela faz parte do cuidado da igreja e da membresia da igreja. Ela não pode ser negligenciada, né, como parte da identidade da igreja. O presbítero Rogério ali quer falar, Rafael. Além disso, Gilda, tem uma questão também. Qualquer processo na igreja, qualquer processo disciplinar, ele precisa ser documental. Então, assim, não adianta alguém chegar para mim e dizer alguma coisa sobre outra pessoa, se essa pessoa não quer documentar, fazer uma queixa, por exemplo, uma denúncia. A denúncia precisa ser documental. O que acontece muitas vezes é, pastor, não sei o que, fulano de tal. Você vai lá no conselho? Não. Quer fazer um documento? Não. Aí não tem o que fazer. Porque assim, uma queixa precisa ser documental, para a gente não ser guiado por disse-me-disse, né? Então, quando a gente fala de código de disciplina, está tudo ali. Você não pode ter alguém falou com o pastor vai levar para o conselho. Não, isso não existe. Tem que ter documento, porque é sério quando você levanta alguma questão sobre algum irmão. Isso é seríssimo. Então tem que ser documental, tem que ter documento, tem que dar a cara a tapa, e muitas vezes as pessoas não querem dar. Então as pessoas ficam na delas, né? E isso é ruim. Não acho isso bom, não. É claro que tem coisa que as pessoas exageram, têm uma visão distorcida, mas tem coisas que as pessoas também fecham, né, ficam na sua e fazem vista grossa, e a coisa vai andando. Presbítero Rogério. Eu ia comentar sobre isso mesmo, porque a disciplina ela é dada em cima de uma denúncia. Né? A pessoa ela é disciplinada em cima de uma denúncia que é apresentada ao conselho. E realmente, sem denúncia, a gente não pode criar um clube fechado aí para poder tratar situações, principalmente disciplinar. Porque se não houver a denúncia, a gente só fica com aquilo que o senhor falou, que é a fofoca, né? E é o me disse. E hoje, como a questão legal está muito em evidência, a gente já teve experiência no conselho de que foi feita uma denúncia pelo próprio presbítero do conselho em relação a uma situação que envolveu um membro da igreja, e que o membro do conselho que apresentou a denúncia foi ameaçado de ser levado à justiça, né? Então, tem todas essas questões hoje que estão muito em voga, principalmente as pessoas que acham que sua liberdade está sendo cerceada, né? Que você não está tendo... infelizmente, hoje, a gente não tem um respaldo jurídico que defenda, né, as questões disciplinares da igreja. A gente não tem um respaldo jurídico. A gente tem, né, a questão da nossa convivência cristã.
o amor cristão. Nós temos o manual presbiteriano, que mostra todos os passos para que você resolva a questão disciplinar. Mas o respaldo jurídico é lá fora. Se algum irmão, porventura, se achar que foi ofendido por uma questão de denúncia, certamente, como a gente já viu ali dentro do conselho, as pessoas vão buscar lá fora a sua defesa. Apesar que dentro da Constituição presbiteriana você pode ter a sua defesa sendo feita ali no conselho, até mesmo por um advogado, E as pessoas não entendem isso, quer levar tudo lá para fora, leva tudo isso lá para fora, mas aqui dentro a gente tem toda a bagagem, aqui dentro a gente tem todo, a forma de exercer de maneira cristã e amorosa essa questão da disciplina, mas a maioria das pessoas não entende. Às vezes, quando é feito um processo disciplinar, as pessoas ficam muito ofendidas e querem buscar essa retratação lá fora, ao invés de buscar dentro da própria igreja. Infelizmente, é o que acontece muito no dia de hoje. Sim. Achei isso muito interessante que o presbítero Rogério falou e casa muito com o que a dona Gilda falou. Porque a gente vive num momento, e a gente tem falado isso desde o início das aulas, como a gente se secularizou muito, a nossa cabeça pensa como a cultura pensa. E, por exemplo, eu conheço pessoas que são assim dentro da igreja, que acham que o pessoal do conselho, presbíteros e o pastor, ficam caçando, igual caça as bruxas, caçando pessoas para disciplinar. Isso é uma tolice absurda. Mas, enfim, eu acho que o que a dona Gilda colocou, e casa muito com o que o presbítero Rogério falou, é que a gente, por ter essa mente, a gente perdeu algo que é muito importante, muito basilar, que é uma visão muito alta da igreja, que a Bíblia defende isso. A gente tem uma visão muito pobre da igreja. É igual, não sei se o senhor vai citar depois, mas o Mark Dever cita isso no livro, é que a nossa visão pobre da igreja, isso não cabe na nossa cabeça algo que a Bíblia diz, que Paulo fala assim, lá em 1 Coríntios capítulo 6, olha só, vocês já estão derrotados, porque vocês têm litígio entre os irmãos e vocês vão procurar um magistrado civil pagão. Litígio entre os irmãos, coisas assim, que a gente considera comum que a justiça civil vai julgar. Não, aí Paulo fala assim, se vocês estão procurando um juiz pagão, significa que vocês já estão entrando numa guerra derrotados, porque não tem ninguém sábio para resolver esse problema entre os irmãos. É o que o apóstolo Paulo está tratando sobre a sabedoria bíblica, que o amor vai nos nortear, mas a sabedoria bíblica nos dá ferramentas para a gente resolver problemas entre a gente mesmo. Deveria ser assim, Sim. Então, gente, o texto de Mateus, ele fala sobre esse processo. Como é que deve ser o processo? Ele primeiro precisa ser pessoal e privado. Tem um problema com seu irmão? Vai conversar com ele. Tem um problema? Vai, chama ele. Quer chamar o pastor? Chama o pastor. Pastor, estou com um problema com meu irmão, queria conversar com ele. O senhor pode participar? Posso. Vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar e resolver o problema. Conversando. É assim que a gente resolve o problema. Mas, às vezes, não resolve. E aí, caso não haja disposição para ouvir, o processo avança para o encontro com 1, 2 ou 3 testemunhas. Então chamo irmãos sábios que têm, que são reconhecidamente piedosos, chamo irmãos para tentar resolver, para tentar aconselhar, E aí, em última instância, não conseguiu resolver, aí tem situações que vai ter que chegar no conselho da igreja e a gente tomar atitudes mais complicadas, Mas eu diria que boa parte das questões, elas podem ser resolvidas com uma conversa, com um bate-papo, com um aconselhamento, Então, tem gente que, por exemplo, não deixa para lá. Isso também, às vezes, não resolve, Você fica ali com a mágoa, aquela mágoa vai crescendo no seu coração, qualquer coisa que o irmão fala, você já ouve totalmente envenenado pelo seu rancor, ressentimento,
e isso também não é bom. O bom é sentar e tentar conversar e tentar resolver, né? Então, esse processo revela que a disciplina bíblica ela é progressiva, paciente e relacional, né? Quando a gente fala de Bíblia, né? Seu objetivo não é a exclusão, o objetivo é ganhar o irmão, o objetivo é que as coisas se resolvam, né? E proteger a comunhão da igreja e honrar o nome de Cristo, né? Vamos para um outro texto, 1 Coríntios 5. Houve um caso gravíssimo em Corinto, né? Paulo fala sobre esse caso nesse capítulo 5, 1 aos Coríntios capítulo 5, que diz assim o texto: Paulo diz assim, ó, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Paulo já manda logo a real. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás. Entrega para Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, roubadores ou idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, que esse tal nem ainda comais, com esse tal nem ainda comais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Fechou, né? Não, isso. Então, gente, olha só, Paulo trata de um caso grave de imoralidade que estava sendo tolerado pela igreja, né? O problema não se limitava ao pecado do indivíduo em si, mas à postura da comunidade, né? Que em vez de lamentar e de agir, né, permanecia indiferente e até orgulhosa, né? Aqui, gente, é o caso de alguém que vive de maneira contumaz, né? É o caso de alguém que não se arrepende, né? É o caso de alguém que já foi procurado, já conhece, sabe o que deve fazer, né? Alguém que contumazmente permanece no pecado, e de uma igreja, então, que é conivente, de irmãos que são coniventes com esse tipo de prática, né? Paulo ordena a exclusão do homem da comunhão não por dureza, não por ódio, mas por amor pastoral, né? O objetivo da disciplina é que o pecador perceba a gravidade da sua condição espiritual, seja conduzido ao arrependimento, né? O que Paulo está dizendo é o seguinte, que permitir que alguém viva deliberadamente em pecado, enquanto se afirma cristão, não é expressão da graça, é engano espiritual, né? Então, a disciplina corretiva em casos graves, ela protege a igreja, né? A santidade da igreja, ela preserva a clareza do evangelho e busca a restauração daquele que se desviou, né? Então, aqui mais um exemplo de como a igreja precisa estar atenta a essas questões, né?
que a igreja precisa, de fato, não negligenciar esses casos que realmente são, em alguns momentos da vida da igreja, são graves, né? Infelizmente, a gente vai ver, lendo as atas da igreja, a gente vai ver que a nossa igreja, em alguns momentos, teve algumas situações realmente muito graves e que atitudes foram necessárias, né? Para correção, né? Porque eram coisas que estavam trazendo dificuldade e problema para a própria igreja e para a vida das pessoas, né? Vamos falar sobre 11 horas já. A atitude correta ao disciplinar. Gálatas 6:1, Vitória. Irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então aqui nós temos a atitude correta ao disciplinar, que é o espírito de brandura, né? A disciplina, ela não deve ser exercida, como o presbítero Leandro falou ali, né? Ela deve ser exercida com humildade, com brandura, com amor, né? Aquele que é disciplinado, ele é disciplinado para que ele seja restaurado, né? Então, tanto a liderança da igreja quanto a própria igreja deve buscar esse tipo de postura, né? A correção bíblica não parte de uma posição de superioridade. O irmão está sendo disciplinado, isso não quer dizer que ele é inferior, não, ele é pecador como nós, né? E que precisa ser restaurado, né? Então a correção bíblica, ela parte da humildade e da autoconsciência, ou seja, aqueles que exortam devem fazê-lo lembrando-se da sua própria fragilidade e do risco constante de também serem tentados. Ninguém está livre disso, né? Muitas vezes nós passamos por isso, nós somos extremamente duros com pessoas e depois nós mesmos nos vemos na nossa própria família vivendo situações muito parecidas. Eu já vi isso muitas vezes. Pessoas que são duras, pessoas que corrigem com dureza e depois acaba que na sua própria família acontecem coisas e isso faz com que a pessoa perceba que nós precisamos ser humildes, né? Que nós não podemos agir olhando o outro com superioridade. Da mesma forma a igreja, né? Quando nós temos a disciplina de algum irmão, devemos olhar esse irmão com misericórdia, estender a nossa mão para vê-lo sendo restaurado, né? Então a disciplina cristã, irmãos, nunca é arrogante nem prazerosa. Já falei aqui sobre fazer parte esqueci a palavra, presbítero Rogério. Fazer parte de uma... Quando se instaura o processo. Ser juiz dentro de um processo eclesiástico é uma coisa que não é agradável, né? Muito desagradável. Mas é a responsabilidade da liderança e pastoral, né? Não é prazerosa, não deve ser feita de maneira arrogante, mas deve ser realizada com temor, deve ser realizada com cuidado pastoral e muitas vezes com lágrimas. Muitas vezes é com lágrimas que a gente precisa tomar uma atitude de decisão de disciplinar o irmão. Por quê? Porque deve nascer do amor ao irmão, deve nascer do desejo sincero de restauração, né? Então corrigir com brandura, irmãos, é sinal de maturidade espiritual, é evidência de que o objetivo não é ferir, mas ganhar o irmão para o Senhor, né? A Escritura ainda mostra outros exemplos, outros textos, que eu não vou citar aqui, né? Não vou ler, por exemplo, 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15, 1 Timóteo 1, 20, 1 Timóteo 5, 19 e 20, Tito 3, 9 a 11, são textos que falam sobre
a disciplina da igreja. Para a gente caminhar para o final, que a gente precisa finalizar, a pergunta é: por que a igreja deve então praticar a disciplina eclesiástica? Por que a igreja, uma igreja bíblica, deve praticar a disciplina eclesiástica? Por que a disciplina não é um acréscimo opcional à vida da igreja? A disciplina, na verdade, é uma prática ordenada por Deus para o bem do seu povo e para a glória do nome de Deus. Eu vou destacar aqui pelo menos 5 razões centrais para a prática da disciplina eclesiástica. Primeiro, para o bem da pessoa disciplinada. O objetivo da disciplina é abençoar a pessoa disciplinada. Assim como um pai e uma mãe disciplinam seu filho, para que eles... claro que há pais e mães que disciplinam com ódio, e assim como há lideranças eclesiásticas que também exercem com o sentimento e a motivação errada, porque nós somos humanos. Biblicamente falando, deve ser exercido com amor, por isso, para o bem da pessoa disciplinada. A disciplina visa, antes de tudo, o bem espiritual daquele que é. A Bíblia mostra que alguém pode estar sinceramente enganado quanto à sua condição diante de Deus e vivendo em pecado enquanto acredita estar em comunhão com Cristo. Calvino afirma o seguinte: a disciplina é como um remédio amargo necessário para trazer o doente de volta à saúde espiritual. Hoje em dia não tem mais remédio amargo, né? Tudo com saborzinho, né? Não sei. Sinais do tempo, né? Eu tomei muitas. Eu quando era criança eu tinha problema de ficar com dificuldade de respirar, bronquite, e eu tomava muito Bezetacil. Já tomou Bezetacil aí? Nem sei se tem ainda, nunca mais ouvi. Tem? Dói ainda? Então a Bezetacil continua porque é injeção, né? Não tem jeito, né? Mas veja, sem disciplina, a igreja corre o risco de confirmar o pecado em sua ilusão, chamando de paz aquilo que Deus chama de perigo, né? O amor verdadeiro confronta, o amor verdadeiro é confrontador, né? Para que haja arrependimento. Então, a igreja deve praticar a disciplina eclesiástica para o bem da pessoa disciplinada, primeiro. Segundo, para o bem dos outros cristãos. Veja, irmãos, a disciplina, ela também tem um efeito pedagógico para a comunidade. Por que a gente hoje olha para a nossa sociedade e diz assim: vale a pena, o crime vale a pena? Talvez muitas pessoas digam vale. Por quê? Porque as pessoas fazem o que fazem e continuam fazendo e nada acontece, então vale a pena, né? A disciplina tem um caráter pedagógico sobre toda a comunidade, né? Paulo afirma que a repreensão pública, em certos casos, faz com que os demais também temam. Ele diz isso lá em 1 Timóteo 5,20, né? Não é para produzir terror, não é isso, mas é para trazer uma consciência santa da gravidade do pecado. Nós podemos aprender com os erros das outras pessoas. É melhor que seja assim, que não seja com o nosso próprio erro. E em alguns momentos a gente aprende com o nosso erro, mas a gente pode também aprender com o erro dos outros, olhar e perceber que o pecado é devastador, né? A conivência, né, do pecado, ou seja, a omissão, aliás, a omissão, ela traduz conivência com o pecado. E aí descaracteriza o que nós temos estudado até agora, que são uma das marcas de uma igreja saudável. E aí descaracteriza isso, né? A igreja, através da liderança, sendo omissa,
entendeu? Deixando de disciplinar, de mostrar, de chamar, de advertir, né? Tudo isso traduz uma disciplina, né? Advertência, chamada, né? Castigo. Na realidade, vai traduzir uma conivência. Eu me omiti, me calei, né? Como representante da igreja, como igreja, e aí vai descaracterizar uma das marcas, ou todas elas, né? A marca saudável, né? A marca de uma igreja saudável. Esse é o perigo também que corremos. Porque ela serve, né, deve ser exercida para a saúde da igreja como um todo, né? Fica falando. E a pessoa que Paulo cita ali, até ele chegar a esse ponto, foram vendo, a igreja, acredito que foi vendo alguns degrauzinhos, essa pessoa subindo ali, descendo, no caso, né, foi indo ladeira abaixo, até chegar a esse ponto que Paulo veio a trazer aquela disciplina a ponto de entregar a Satanás, que ali é bem profundo essa questão ali e tal. Então, assim, foram deixando, foram vendo e foram deixando sem trazer a disciplina, até ao ponto que ele faz uma coisa dessa. Podia se tornar algo muito pior, ou uma guerra, ou... eu já me vi numa situação, porque o João, uma vez, ele até pregou sobre isso, né? A gente estava falando sobre fofoca e tudo. O João, ele falou assim, de como a gente deve se importar, né? Com a família, com a igreja, a comunidade, né? E eu sofro, eu sou bem sensível nesse ponto de sofrer, porque eu me envolvo, né? Eu não quero saber da vida do outro por causa de fofoca, quero me envolver na vida do outro para ajudar o outro. Então eu me envolvo a ponto de sofrer pelo outro, junto com o outro, né? Então teve situações que eu não queria nem ceiar. Eu com o Rafael conversando, eu falei assim, nossa, eu não estou querendo ceiar porque tem um que não quer perdoar o outro, porque tem um que está brigando com o outro, que não sei o quê, eu vou também. Então ele, não sei, a gente conversando, né? Então, assim, por quê? Porque vai acontecer o momento também de acontecer na minha vida isso, né? E eu entender o outro, mas a questão da disciplina, tem detalhes que a gente vai vendo, vai deixando passar, e aí se torna uma bola de neve, né? Aí depois, para voltar atrás, para consertar, ficar de matar, né? A Daiane quer falar dela. Não, eu ia falar que, assim, eu fico muito feliz com a mudança como a igreja conduz hoje a disciplina. Para mim é um ponto muito positivo. Eu acho que a gente anda muito numa linha tênue entre disciplina e inquisição, né? Como eu faço parte da igreja há muitos anos, eu vejo isso hoje, na minha geração, como algo muito positivo, né? E eu acho que se essas mudanças, né, foram adotadas pela igreja, eu acho que é porque a gente, né, cometeu alguns erros no passado e a gente precisava, de fato, melhorar, até porque o objetivo da disciplina é a restauração. Então, quando a gente perde esse objetivo, né, fica um julgamento por ele mesmo, né? E eu acho que uma coisa assim, muito interessante, o senhor estava falando sobre a questão da condução, eu acho que é muito importante como a condução da disciplina ela é feita. A questão dos menores era uma preocupação que eu tinha, porque eu já presenciei, não nessa igreja, mas em outra igreja, uma situação muito complicada com a disciplina de menores e de pais que não eram membros da igreja, pior ainda. Então, a gente precisa também ter atenção em relação a essas coisas, essas questões, e em questões também muito delicadas, porque acontecem diversas situações, né, complexas, que a gente não pode só resolver dessa forma. E eu acho que, como você citou que a disciplina é algo pedagógico, eu acho que às vezes a gente tem um entendimento de que basta a gente dizer que aquela pessoa, né, dá a pessoa vai ser afastada da comunhão. Então, às vezes a igreja tem o entendimento de que a igreja foi lá e resolveu, teve uma ação. Só que quando a gente pega esse caráter pedagógico, duas coisas: dá trabalho,
Se você quer se propor a ensinar alguém, né, dá trabalho. E segundo, leva tempo. E hoje a gente vive numa sociedade que, né, uma correria atrás da outra, né, de acompanhar, de ter um pós, né? Tá, foi feito ali o momento da disciplina e depois. Então, isso é um ponto interessante, porque, por exemplo, a suspensão, ela não é o final da disciplina. A suspensão é o começo do processo, que é o do processo de você caminhar, estender a mão a essa pessoa e dizer, vamos caminhar junto, vamos levantar junto, né? Esse é o papel da igreja, né? Então você, diante de uma questão grave, o conselho toma a decisão da suspensão, por exemplo, tempo indeterminado de algum membro da igreja, não é aí terminou a disciplina, não, pelo contrário, começou, que é o acompanhamento, que é o fim da disciplina, é a restauração daquela pessoa. Claro que vai ter gente que não vai querer restauração, e aí não tem o que fazer, você só caminha com quem quer que você caminhe junto, né? Mas em boa parte das questões a gente tem essa condição de caminhar junto e de exercer o propósito da disciplina, que é justamente a restauração da pessoa, né? A pessoa voltar fortalecida, e isso servir de testemunho para os outros, né? Que talvez olhem e vejam naquela pessoa um espelho. Eu também tenho esse problema, essa dificuldade, né? Mas também posso ser restaurado, né? Porque a gente só trata o que vem à tona. Agora, tem uma série de questões que fazem parte do fórum íntimo e que a gente não tem jurisdição nenhuma, né? O que é fórum íntimo da pessoa. Então, nesse sentido, a disciplina, eu acho que ela ajuda a pessoa a olhar quando ela é feita de maneira correta e quando é visto que há o interesse amoroso na restauração daquela pessoa, aquilo vai servir, vai ser bom para a pessoa. Lembrei disso, Gilda, até para falar sobre essa questão de que nem sempre a disciplina é vista pela igreja. E se for assim, que bom. Porque há irmãos que são exortados que ninguém sabe, né? Há aconselhamentos em que a pessoa porque a exortação é uma disciplina. Veja, na nossa código de disciplina, nós temos 3 tipos de disciplina. Primeira, a admoestação. Essa, ninguém precisa ficar sabendo, né? Quando alguém é admoestado, exortado, né? Quando você chama a pessoa e conversa com a pessoa. Já teve irmão que recebeu bem uma admoestação. Já teve irmão que saiu da igreja depois da admoestação. Tem várias coisas que acontecem, né? Então a disciplina nem sempre ela é vista. Ela só é vista quando você chega num ponto de suspender o irmão da comunhão ou a exclusão. São os outros dois modos de... sim. Tem muita coisa, né? Vamos pensar em fazer uma outra aula sobre isso. Sim, é importante, tá? Então, gente, para a gente fechar aqui, ó, a disciplina deve ser exercida para o bem da pessoa disciplinada. A disciplina deve ser exercida para o bem de outros cristãos. A disciplina deve ser exercida para a saúde da igreja como um todo, né? Paulo usa aqui a metáfora, como nós lemos, do fermento, né? Que mostra que o pecado tolerado se espalha, né? Ele usa a figura do fermento, né? Uma igreja que ignora o pecado em seu meio compromete a saúde espiritual da comunhão, né? O teólogo Herman Bavinck, ele vai dizer o seguinte: a igreja perde sua força espiritual quando abandona a santidade como marca visível da sua vida, né? Então a disciplina não enfraquece a igreja, ao contrário, ela preserva a sua integridade, protege o corpo de Cristo de uma corrupção silenciosa, ok? E a mente está falhando a beça. A disciplina deve ser exercida também para o testemunho da igreja diante do mundo. Testemunho da igreja diante do mundo. Jesus ensinou que o mundo reconheceria
seus discípulos pelo amor visível e pela vida transformada. Tá? Então, quando a igreja se conforma com o pecado, seu testemunho perde credibilidade. Francis Schaeffer, um teólogo também importante, ele vai dizer o seguinte: a igreja é chamada a demonstrar diante do mundo que a verdade do evangelho produz uma vida diferente. Então, quando a igreja se preocupa com a santidade da igreja, do seu corpo, ela também promove a glória de Deus, e essa glória é vista pelas pessoas, né? Não de maneira autoritária, não de maneira legalista, mas de maneira amorosa, né? Quando as pessoas percebem que naquela igreja ali, as pessoas não fazem o que querem. A igreja tem um cuidado com a vida das pessoas, mas mesmo aquele que tropeça, aquela igreja ali é uma igreja de pessoas que estendem a mão e que caminham junto com essa pessoa, né? Isso abençoa, isso traz um bom testemunho para os de fora, né? Então, porque a disciplina mostra que a fé cristã não é apenas discurso, mas é uma realidade que molda a vida. E quinto lugar, por que a disciplina deve ser exercida na igreja? Para a glória de Deus. Irmãos, a razão suprema da disciplina é a glória de Deus. Deus chamou o seu povo para que seu povo refletisse a sua santidade entre as nações. A igreja então existe para tornar visível o caráter de Deus no mundo. Não como pessoas perfeitas, não como pessoas que não erram e não falham, mas como pessoas que estão buscando crescimento, estão buscando amadurecimento. Pessoas que se arrependem quando falham, quando erram. Pessoas que ajudam umas às outras, né? Jonathan Edwards, ele disse o seguinte: a glória de Deus é um fim último de todas as obras de Deus, inclusive da pureza da sua igreja, né? Então, quando a igreja leva a santidade a sério, ela proclama a sua vida coletiva, proclama que Deus é santo, justo e digno de ser obedecido, tá? A gente vai fechar por aqui, são 11h20 já, tá? A gente não vai fechar por aqui, mas a gente vai, Gilda, pensar em uma maneira da gente falar mais sobre esse assunto, buscar um outro momento para a gente falar e abrir mais para questões, porque sabemos que sempre esse assunto sempre gera dúvidas, questionamentos, mas que fique aqui que a gente fique bem certo aqui de que a gente precisa, a igreja precisa entender a disciplina eclesiástica como algo que edifica a vida da igreja. Não podemos negligenciar essa área, né? Precisamos entender. O que está ruim aqui? É para quê? Para eu falar no microfone? Não entendi. Não? Continua? Está cortando? Usa aqui. Som. Que a gente possa entender, então, que a disciplina eclesiástica é algo importante, que não pode ser negligenciada, que é uma marca importante da igreja e que nós, então, devemos exercê-la, né? Exercê-la com amor, exercê-la com brandura a cada dia na presença do Senhor. Vamos orar? Isso, esqueci, eu prometi, né? Vem cá, Vicente. Vicente, chamar a criança pura. Vem cá, Vicente. Vem cá, Arthur também. Vem cá, Arthur. Ó, é um livro só, então os dois têm que pegar um papelzinho só, junto. Pode pegar junto, os dois. Um papel só, juntinho, vai. Pegaram? Ele vai ler aqui. Qual o número? Fala o número aqui, ó. 27. Aldaleia? Então a Aldaleia ganhou manual presbiteriano com notas remissivas.
Muito bem. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar? Pastor Paulo Natal avisou que a sogra está bem, tá? Tá bom, irmãos? Pastor Paulo Natal avisou que a sogra dele está bem, mas vamos continuar orando por ela, dona Helena, tá? Espero você logo mais no culto, nosso culto da noite, às 18 horas. Tem plenária da SAF às 16 horas. Vai ter o da UPH? Ah, tá. Então, a plenária da SAF hoje às 16 horas aqui na igreja. A plenária da UPA agora depois da EBD, tá bom? À noite a gente vai falar sobre domingo que vem, tá? Domingo de carnaval. Nós temos tido somente a programação da manhã, mas a gente vai conversar no conselho e dar a informação certinho à noite, tá bom? Como vai ser a programação do domingo que vem, domingo de carnaval, tá bom? Senhor, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda a entendermos e a percebermos que o Senhor nos chama a uma vida comunitária onde há responsabilidades mútuas. Nos ajuda, Senhor, a sermos responsáveis uns pelos outros, a nos importarmos uns com os outros, a amarmos uns aos outros, a ponto até mesmo de, em alguns momentos, irmos ao nosso irmão, conversarmos com ele, demonstrarmos a nossa preocupação. Nos ajuda, Pai, a exercermos uma disciplina eclesiástica bíblica que tenha como objetivo principal a glória do nome do Senhor, mas que também revele o amor e o cuidado que temos uns para com os outros. Nos ajuda, Pai, a vivermos de maneira santa, mas, Senhor, se em algum momento tropeçarmos, possamos ter uma comunidade que nos estenda a mão, que nos ajude a levantar e a caminhar nos caminhos do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia na Tua presença. Obrigado pela vida da dona Helena, pela melhora que ela teve. O Senhor continue abençoando a sua vida, abençoando sua saúde. Despede-nos em paz. Nos traga logo mais para adorarmos o Teu santo nome. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Amém. Deus te abençoe. Logo mais, se Deus quiser, estaremos juntos.